O Correio Debate segue com o projeto Paraíba 2020. Em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, a gente mostra matérias especiais sobre a preparação para eleições municipais deste ano. Hoje você vai ver que o TSE corre para deixar em dia julgamentos de recursos de anos anteriores pelos tribunais regionais eleitorais. Longe da agitação do ano eleitoral, um trabalho que muito eleitor não conhece. Você já ouviu falar em atividade jurisdicional? É o julgamento de recursos referentes a votações anteriores. Só no primeiro semestre deste ano, o TSE julgou 2.601 recursos. Isso abrange as decisões do plenário e também as monocráticas, tomadas pelos ministros da Corte. É como voto, presidente. É como voto. É assim que voto, senhora presidente. Proclamo o resultado, decisão unânime. É o reflexo das eleições, muitos recursos vindos dos TREs. Geralmente eles são relacionados às impugnações do registro dos candidatos que fizeram seus pedidos de registro lá nos tribunais regionais eleitorais. Eles dizem sentido também com eventuais ilícitos que os candidatos cometem durante a eleição. Isso sem esquecer o cuidado com os prazos. O ano seguinte ao da eleição é um ano cheio de processos para o TSE relativo àquela eleição do ano anterior. Só que um processo, ele deve ter um processo eleitoral a duração máxima de um ano. Esse prazo, para um ano, ele também envolve a possibilidade da ampla defesa dos advogados que representam as partes apresentarem recursos internos, apresentarem petições no processo. E aí, esse processo que deveria ter uma duração desejada máxima de um ano, ele pode durar 2, 3, 4, 5 anos. Consultas questionando pontos da legislação eleitoral são frequentes. Essas consultas elas são muito comuns, que cheguem ao TSE para que o TSE se pronuncie e esclareça algum tipo de dúvida que haja para a atuação de partidos políticos, de candidatos e dos eleitores durante a eleição. Essa resposta à consulta, ela acaba direcionando e servindo como orientação para o próprio TSE e para os TREs e para os juízes eleitorais, sem, entretanto, ter ainda uma produção assim de vínculo efetivo. A Justiça Eleitoral também tem um volume expressivo de trabalho na análise da prestação de contas de candidatos eleitos ou não. Cada processo contém todas as despesas e receitas realizadas na campanha. Nas eleições gerais de 2018, foram mais de 26 mil candidatos. E quando se fala em eleições municipais, o número é muito maior. Nas eleições de 2016, foram mais de 469 mil candidatos. Além da prestação de contas de campanha eleitoral, a Justiça Eleitoral também exerce a fiscalização sobre a movimentação financeira dos partidos políticos. É um trabalho não apenas complexo, porque você precisa analisar se a aplicação do recurso público ela está compatível com aqueles gastos permitidos pela legislação, mas o maior problema é em relação ao volume. Então, via de regra, cada exercício financeiro, o TSE está analisando cerca de 350 mil a 400 mil documentos por exercício financeiro. Isso na medida em que o fundo partidário vai crescendo, obviamente os gastos também vão subindo na mesma proporção. No encerramento do primeiro semestre forense, em julho deste ano, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, destacou os debates sobre possíveis mudanças na legislação para tornar a prestação de contas mais transparente. Nós precisávamos e continuamos precisando de uma melhor sistematização e de uma agilização aliada a um comportamento que permita aos próprios partidos políticos, o cumprimento das obrigações que nós lhes impusemos.